A paz do Senhor. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos aqui o que chamamos de textuário bíblico, o textuário da Bíblia, onde fala do grande amor de Deus, onde Ele entrega o seu Filho Jesus Cristo para se entregar em nosso lugar. A maior demonstração de amor já feita em toda a história da humanidade. Então encontramos aqui o maior ato de amor, mas também o maior ato de justiça, pois o homem havia pecado contra Deus, ferido a santidade de Deus, e então precisava de um libertador, de alguém que mudasse essa situação, e o homem por si só não poderia fazer isso, né? Era necessário que se fizesse justiça diante de Deus ao pecado cometido pela humanidade. E então Deus envia o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, como prova do grande amor. Conforme disse também o apóstolo Paulo, Deus dá prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então nós encontramos aqui no sacrifício de Jesus tanto um ato de amor quanto um ato de justiça, né? Pois a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, né, pela morte de Cristo Jesus, e este sacrifício é capaz, é suficiente, poderoso para tirar de sobre nós a condenação. Ou seja, a humanidade toda estava debaixo de condenação, mas através do sacrifício de Jesus é cumprida a justiça de Deus, e aqueles que creem em Jesus, creem nesse sacrifício, eles são tirados de debaixo desta condenação. De acordo conforme também escreveu o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia diz aqui no texto também, prosseguindo os versículos, que aquele que rejeita, aquele que não crê no sacrifício de Jesus, permanece na condenação. Ele diz: e a condenação é esta, que Deus enviou ao mundo o seu Filho como luz, A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens rejeitaram a luz, que era Cristo. Então, às vezes a gente ouve, já ouvi alguma vez alguém dizendo: Deus preferiu dar o seu Filho para morrer por você do que viver sem você. Por mais que possa parecer bonito essa expressão, ter um bom efeito, mas ela não condiz com o que realmente a Bíblia diz, ou com o que é de fato o sacrifício de Jesus. Porque Deus continua sendo Deus em mim. Se eu recebo o sacrifício de Jesus, eu sou salvo mediante esse amor que Deus tem para conosco e mediante a sua justiça. Mas se porventura eu rejeito o amor de Cristo, em Deus nada muda, Ele continua sendo Deus. Então Deus enviou seu Filho Jesus, movido pelo seu amor e também por sua justiça. Não é que Deus não conseguiria existir, não conseguiria viver. Então não podemos comparar o amor de Deus com uma paixão humana, que às vezes se desespera quando se sente apaixonado, enamorado por outra pessoa e diz que sem a outra não existiria. Não é assim o amor de Deus. Esse amor é um amor sacrificial, que pelo amor e justiça nos oferece a oportunidade de salvação. Então o amor de Deus está muito acima desses sentimentos humanos, está muito acima dessas paixões humanas, porque naturalmente quando o ser humano percebe isso, é muito comum de que uma pessoa percebe que o outro está muito interessado, ele tende a